Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, irei resolver as atividades da semana 2 de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do Ensino Médio, volume 6, que traz como tema Leis Físicas de um Gás. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, também ative o sininho. É muito importante que você comente, que você compartilhe com seus colegas e amigos. E não se esqueça, se gostar da aula, deixe seu like, que pode ser agora ou no final da aula. Temos uma playlist completa sobre o estudo dos gases, a aula 1 e também a aula 2. Complemente os seus estudos assistindo essas aulas. É importante que você assista a aula 2 sobre as leis físicas dos gases. Nessa videoaula, tem um conteúdo completo explicando as 3 leis das transformações físicas. Vamos lá? As transformações físicas são a isotérmica, a isobárica, a isovolumétrica, que é chamada de isocórica ou isométrica, e também o estudo dos gráficos e de equações, é o que trata a aula 2. Um resuminho sobre as 3 leis que nós acabamos de estudar na aula 2. A transformação isotérmica, ela ocorre com variação de volume e pressão, a temperatura é constante, ela é chamada também de lei de Boyle-Mariotti e a fórmula pressão vezes volume é igual a constante. Já na transformação isobárica, varia volume e temperatura, a pressão é constante. E essa também é chamada lei de Gay-Lussac. Na transformação isovolumétrica, ou também chamada de isométrica ou isocórica, o volume é constante, a pressão e temperatura variam. É chamada também da lei de Charles e a fórmula pressão dividida pela temperatura, que é igual a constante. Temos que a equação geral dos gases, ela é dada pressão vezes o volume vezes a temperatura, o estado inicial, igual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura, estado final, ou estado 1 e estado 2, ou seja, antes e depois da transformação, ou pressão vezes volume dividido pela temperatura, que é igual a constante. E por definição, nós chamamos de condições normais de temperatura e pressão, a CNTP. Sempre que você verificar em alguma atividade as condições normais de temperatura e pressão, lembre dessas informações: pressão igual a 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, e temperatura igual a 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Então, vamos à resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer das atividades, peço que registre nos comentários. Atividade 1. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atmosfera e sua temperatura aumentada de menos 73 para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Então, temos aí as alternativas. Vamos à resolução. Estado inicial, que nós vamos chamar de 1. E estado final, nós vamos chamar de 2. Então, vamos retirar os dados do problema, do enunciado. Então, o volume de 10 litros é o nosso volume inicial. A pressão de 1 atmosfera é a pressão inicial. A pressão final foi de 1 para 2. E a temperatura inicial, que era de menos 73, foi para a temperatura 2, que é 127 graus Celsius. E o volume 2 é o que está pedindo no exercício, que qual é o volume final, ou seja, lembrando, estado inicial antes da transformação, estado final depois da transformação. Bom, sabemos que nós temos que transformar essa temperatura em graus Kelvin, uma vez que se a temperatura não foi dada em graus Kelvin, você tem que transformar. Então, de 0,73 graus Celsius para transformar para Kelvin, você vai somar 273 a temperatura dada. Então, nós temos aí 200 Kelvin seria a temperatura inicial. Temperatura final, 127 mais 273, temos aí 400 Kelvin.
Então, vamos utilizar a equação geral dos gases, porque nós temos as três grandezas, as três variáveis, volume, pressão e temperatura. Lembrando que a equação geral dos gases é a expressão pressão vezes volume inicial dividido pela temperatura, igual pressão vezes volume dividido pela temperatura final. Então, só substituir. A pressão inicial é 1 vezes o volume inicial 10 dividido pela temperatura inicial, que é 200 Kelvin, igual a pressão final 2 vezes o volume final, que é o que nós estamos procurando, dividido pela temperatura final, que é 400 Kelvin. Agora basta multiplicar isso daqui, 400 vezes volume 2, igual a 4.000, que vai dar 10 vezes 400. Vamos isolar o volume final, que é o que nós estamos procurando, e chegamos a um volume final de 10 litros. Então, percebe-se que não houve alteração no volume do gás. Então, essa não é uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Então, resposta aí, letra A, mantém-se o volume. Atividade 2. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atmosferas em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos. Qual será a pressão de calibração do pneu quando a temperatura atinge 37 graus Celsius? Então, são dadas aí as alternativas. Vamos para a resolução. Inicialmente, vamos extrair os dados do problema e depois transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, uma vez que não foi dada já transformada. Então, a pressão inicial, 4 atmosferas, e a temperatura inicial, 7 graus Celsius, somando mais 273, 280 Kelvin. E a temperatura final, nós temos aí 37 graus Celsius, que transformando, 273. Qual vai ser a pressão final? Utilizando a expressão matemática da Lei Geral dos Gases, a gente percebe que o volume do gás permaneceu constante. Então, a gente pode eliminar o volume. E sobra aí a fórmula pressão dividido pela temperatura inicial, igual a pressão dividido pela temperatura final. Então, nós temos aí, agora substituindo os dados, a pressão inicial 4 atmosferas, a temperatura inicial 280 Kelvin, pressão final que nós estamos procurando, temperatura final 310 Kelvin, multiplicando 280 vezes P2, que é a pressão inicial, e 4 vezes 310. Vai dar uma pressão final aí de 1.240 dividido por 280, igual a 4,42 atmosferas. Alternativa correta, letra C. Certo? Atividade 3. Considere que no interior do grão de milho de pipoca a pressão é 1 atmosfera, a temperatura de 7 graus Celsius. Quando ele é aquecido, antes de estourar, sua temperatura é de 192 graus Celsius. Qual a pressão no interior do grão de milho considerado seu volume? Então, vamos à resolução. Nós temos um estado final e um estado inicial. Vamos extrair os dados do problema. A pressão inicial é 1 atmosfera. A temperatura, 7 graus Celsius, então esse vai ser o nosso T1. Depois que ele é aquecido, então nós temos o estado final. A temperatura é de 192 graus Celsius. Qual que é a pressão no interior do grão do milho? Então, aí nós temos a pressão final. Percebe-se que o volume, como é antes do grão estourar, o volume permanece constante. Então, nós temos aí a temperatura, como ela é dada em graus Celsius, nós temos que fazer uma transformação dessas temperaturas. Então, vamos somar 273 a temperatura inicial, vai dar 280 Kelvin, e somar mais 273 a temperatura final, dá um total aí de 465 Kelvin, temperatura final. Vamos agora utilizar a expressão matemática, se volume é constante, então, nós eliminamos aqui volume, sobrou aí pressão dividido pela temperatura,
e depois inicial, pressão dividido pela temperatura final. Então, vou agora só substituir os dados da fórmula. Então, pressão inicial 1 atmosfera, temperatura 280 Kelvin, pressão final que nós estamos procurando, temperatura final 465 Kelvin. Agora é só multiplicar, então nós vamos ter 280 vezes P2 igual a 1 vezes 465. 465 dividido por 280 vai dar um total aí de 1,266 atmosfera, que é a pressão no interior do grão de milho antes que ele estoure, de 1,66 atmosfera, certo? Atividade 4. Os pneus de um veículo em movimento esquentam, melhorando sua aderência ao piso. Supondo que não haja variação no volume do ar contido no pneu, o gráfico que melhor representa a variação de pressão no interior em função da temperatura é... Então, nós temos aqui duas variáveis, né? Pressão e temperatura. Bom, segundo a equação geral dos gases, PV igual a nRT, em que P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols e R é a constante e T é a temperatura. O que podemos observar em A, no gráfico A, no gráfico C e no gráfico D, que pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. A gente percebe que à medida que vai aumentando a pressão, vai aumentando a temperatura. Ou à medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão. Isso a gente percebe nos três gráficos. Então, a gente já elimina a letra B, porque a grandeza, pressão e temperatura são inversamente proporcionais. Então, a letra B a gente já anula, já elimina, porque ela não é. Depois, nós temos, como atividade, ela supõe que não há variação de volume, né? Aqui está falando que não há variação de volume do ar, então temos que analisar as fórmulas que dá a transformação em que varia a pressão e a temperatura. Então, vamos lá. A transformação em que varia pressão e temperatura é pressão dividido pela temperatura inicial igual a pressão dividido pela temperatura final. Note que, para encontrarmos a pressão final, nós temos que isolar ela de um lado e nós vamos ter que multiplicar pressão inicial vezes temperatura e dividir pela temperatura inicial. Então, a fórmula acima, ela evidencia que é uma equação de primeiro grau. E a equação de primeiro grau, ela é caracterizada pelo gráfico de uma reta, que é o que a gente observa no gráfico D, porque aqui nós temos uma reta. À medida que aumenta a pressão, aumenta a temperatura, ou seja, se a gente aumentar a temperatura, dobrar a temperatura, a pressão também dobra. Se a gente triplicar a temperatura, a pressão também triplica. Então, ela é diretamente proporcional. Então, o gráfico que representa essas duas variáveis é o da letra D, certo? Atividade 5. Segundo a lei de Charles-Cigar-Lissach, mantendo-se a pressão constante, o volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente com a temperatura. Então, nós temos aqui volume e temperatura aumentando proporcionalmente. Considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás de hidrogênio, é correto afirmar que esse comportamento está relacionado a... Então, vamos anotar algumas coisas. Mantendo a pressão constante, que foi o que colocou no texto, aumentando a temperatura em que se encontra o gás, aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando assim a velocidade média e, consequentemente, a distância média entre as moléculas desse gás, fazendo com que o volume ocupado também aumente. Então, isso a gente encontra em qual das alternativas? A letra A não é, na letra B também não, está falando de ligação aqui, a letra A está falando de camadas eletrônicas, tamanho médio das moléculas, pois aumenta as interações. Então, o que está correto aqui é o da letra D, das distâncias entre as moléculas de hidrogênio. Então, aumentando a energia cinética, vai aumentar a velocidade das moléculas, também vai fazer com que elas aumentem a distância entre umas das outras.
Então, a alternativa correta é a letra B. Bom, então, nós encerramos assim a resolução das atividades da semana. Espero que você tenha gostado. Então, deixe seu like. Se você gostou também, comente. Escreva aí qual que é a sua impressão que você tem em relação à aula. Se você tiver alguma dúvida, peço que registre nos comentários que irei ajudar. E vamos agora para o grande abraço do dia, que vai para Nádia Scaloni, fez aqui o comentário excelente, o Dioguito OX, valeu, e o Marcos Belchior, excelente aula. Então, um grande abraço para vocês. E também para o Fabiano Gomes, muito boa aula, gostei muito, obrigada Fabiano. E a todos vocês, um grande abraço, até a próxima aula.